sobre esse assunto, sobre essas movimentações, eu vou convidar aqui para a nossa transmissão a cientista política Mariana Dionísio, ela que é doutora em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E um primeiro ponto, Mariana, que a gente gostaria de tratar é justamente sobre essas movimentações lá dentro da Câmara dos Deputados. Então, vimos uma semana bem tumultuada dentro da Câmara, dentro do Senado. Só tivemos votações ontem, na quinta-feira, geralmente o último dia de trabalho, hoje já totalmente parado, como costuma acontecer. A gente só deve retomar ali as votações na próxima terça-feira. E hoje a gente deve também ter um ponto importante nesse cenário, após essa semana aí de tumultos, e os partidos da base do governo e oposição continuam ali os ataques entre si, até porque eles estão representando contra vários parlamentares, tanto a base do governo como a oposição. E agora a mesa diretora da Câmara vai se reunir hoje justamente para decidir o futuro aí de alguns parlamentares, se alguns podem então sofrer algum tipo de sanção ou não. Então vai caber à mesa diretora encaminhar isso para o Conselho de Ética, e quero entender a sua posição sobre esse papel da mesa diretora nesse momento. Vimos ali situações graves do presidente da Câmara não conseguir sentar na própria cadeira para conduzir as sessões. O líder do PL até coloca que, se foi um exagero, ele admite ali que uma obstrução física não deve ser feita. E agora, quero entender, na sua avaliação, qual esse papel da mesa diretora nessa tentativa de pacificar essa relação e esses trabalhos lá dentro da Câmara. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Suane. A gente está vivendo hoje no Brasil um momento esquisitíssimo, porque uma parte do Congresso tem se digladiado com outra. A gente está falando de parlamentares, de deputados e deputadas federais que estão exercendo uma função absolutamente alienígena dentro da casa, né? Faz parte do regimento, um dos elementos, o artigo 15 do regimento interno, ele fala sobre possíveis punições caso seus membros tentem obstaculizar, tentem impedir o funcionamento da casa. E perceba, foram 30 horas de impedimento dos trabalhos. Foram 30 horas de uma confusão generalizada, de uma tentativa de imposição de vontade pela força. Isso é inacreditável nos tempos de democracia, isso é inaceitável para que uma casa do peso que o nosso Congresso possui, isso é um absurdo. No final das contas, quando a mesa diretora se reúne para discutir as punições, existe, claro, um fator pedagógico, né? Embora haja uma necessidade de acalmar os ânimos, né, de diminuir essas animosidades, diminuir os conflitos, embora esse seja o elemento principal, o Hugo Mota precisa colocar um ponto de equilíbrio no Congresso Nacional, mesmo na Câmara dos Deputados. Mesmo assim, há uma situação que precisa ser solucionada. A ideia de que deputados e deputadas vão se utilizar de força, vão se utilizar de ameaça de obstrução de votos, obstrução de pautas, para tentar colocar as suas pautas como prioritárias, elas cabem muito bem no artigo 5º do regimento interno da Câmara dos Deputados, que prevê justamente a suspensão dos mandatos por até 6 meses. É uma medida mais grave, mas é uma medida pedagógica. Se ela será tomada agora ou não, depende, claro, da mesa diretora. Me parece que, muito embora Hugo Mota tenha de ter um perfil mais conciliador, me parece que, embora ele tenha de ter esse perfil de alcançar um ponto de equilíbrio, é necessário que haja um elemento pedagógico nessa punição. Tem uma situação realmente complicada por parte da mesa diretora, que é de mostrar essa força perante, né, aos parlamentares, mostrar que sim, tem condições de conduzir ali os trabalhos e conseguir lidar, né, com essas situações que podem ficar mais corriqueiras, inclusive com as eleições se aproximando, né, dessa briga, dessa confusão, também discussão entre parlamentares aí de oposição e também, né, da base do governo. Isso deve ficar mais corriqueiro daqui para o ano que vem, sem dúvida. Então, para demonstrar, né, esse controle, essa força, mas ao mesmo tempo de lidar também ali com um número
grande de integrantes de um mesmo partido, que foi o PL, né, um partido grande ali dentro do Congresso Nacional. Então, fica essa questão de como serão essas punições, inclusive se, de repente, algum parlamentar pode sofrer um tipo de afastamento, se essa for a decisão maior do que outro, e também um posicionamento importante do líder do PL, que ele colocou há pouco, o seguinte: se alguém for punido, que seja eu que sou o líder. Qual a sua avaliação também nesse sentido? Parece-me muito mais um discurso, Sônia, um discurso eleitoreiro, considerando que a gente está muito perto de 2026, esse discurso de mártir, né? Se houver um peso excessivo que recaia sobre mim, porque eu vou proteger o resto dos integrantes do meu partido, ora, a proteção ideal para os integrantes do partido seria o equilíbrio anterior. A proteção ideal para o partido seria não explicitar, não deixar todo mundo tão exposto como ficou. Nossa, a gente está vivenciando uma situação em que parlamentares estão tentando constranger os outros da casa a votar, a colocar em pauta o que o colégio de líderes não colocou. Né? Querer forçar a barra para pautas é muito constrangedor e é antirrepublicano. E aí, quando a gente tem a palavra do líder do partido, quando o deputado Sóstenes diz, não, agora que possa recair sobre mim, me parece muito mais um discurso formulado para convencer os seus apoiadores e sensibilizar outros membros da casa do que propriamente que ele tenha a intenção efetivamente de sofrer algum tipo de punição, até porque não é do perfil desse deputado absorver e receber com tranquilidade qualquer tipo de punição. Nessa discussão, a gente vai caber isso posteriormente ali ao Conselho de Ética, então a gente ainda deve ter um processo que vai se delongar aí por mais algumas semanas. Na sua avaliação, essa incerteza sobre o futuro de alguns parlamentares que foram então representados, isso pode também impactar nos trabalhos das próximas semanas no Congresso, que são semanas fundamentais, aí tem vários projetos que são prioritários, como a LDO, a isenção do imposto de renda, tem PEC da segurança, tem muita coisa ainda para esse ano para ser votado. Então, quero entender qual a sua avaliação em relação às próximas semanas, se essa indefinição pode impactar também as próximas semanas. Bom, a gente tem duas situações que podem acontecer. Se de fato, nas próximas semanas, houver a decisão sobre a punição, algumas pautas vão começar a correr mais rápido. As áreas hoje da Câmara dos Deputados não se compatibilizam absolutamente nada com as pautas dos opositores, que hoje em dia são 3 especificamente: anistia, impeachment de ministro do STF e, finalmente, a tentativa de eliminar, de extinguir o foro privilegiado para que os processos saiam, desçam do STF e venham para a primeira instância. Então, são 3 temáticas que não cabem no Colégio de Líderes, que não cabem nas pautas prioritárias da Câmara dos Deputados. Por essa razão, se houver a punição, esse afastamento não geraria um grande problema para as votações. Se não houver punição... Então, tivemos aí uma falha na transmissão da cientista política Mariana Dionísio. A gente vai tentar restabelecer aqui o contato. Então, tivemos aqui o contato restabelecido. Mariana, peço então que você continue aí a sua resposta. Estávamos falando sobre as próximas semanas, o que pode acontecer diante de uma incerteza em relação aos parlamentares que foram representados lá na Câmara dos Deputados. Perfeito. Se houver punição, né, se encaminhar para uma punição desses parlamentares e eles forem afastados, e aí pode ser por 6 meses, 1 mês, até 6 meses, né? Eles podem ser afastados. Se isso acontecer, algumas pautas que estavam sendo obstruídas vão começar a correr e talvez sejam pautas que não sejam de interesse prioritário da oposição. Né? Eu insisto, a oposição hoje, ela se baseia em 3 pautas específicas: a anistia, a tentativa de impeachment de ministro do STF. Hoje já existem 51 pedidos de impeachment. A gente fala muito desse impeachment, né, do ministro Alexandre de Moraes, mas há outros 50 acompanhando. Então existe uma batalha sobre isso. E, finalmente, a tentativa de extinguir o foro privilegiado, para que as demandas que tramitam hoje no STF, elas desçam para o primeiro grau, garantindo um pouco mais de tempo, um pouco mais de demora na análise dos processos. Então, por essa razão, se houver punições forem afastados,
serão pautas que não são prioritárias para a oposição, né? Então, e aí vai se começar a trabalhar com pautas que são prioritárias para o país, o que é muito interessante. Se não houver punição alguma, a oposição permanece no seu papel de oposição, né? E não de travar as discussões, mas de votar e se posicionar como é o direito, como democraticamente eles foram eleitos, e eles precisam se posicionar efetivamente à função. Agora, a indefinição, né? Enquanto a mesa diretora decide qual será a punição, se haverá ou não suspensão, porque também não é uma certeza, nesse momento é o espaço para que a oposição, para que essas pessoas, alguns deles com atos delinquentes dentro da Câmara dos Deputados, vai ser o espaço ideal para que eles possam articular pelos bastidores. Né? É a hora em que esses deputados de oposição, deputados e deputadas federais que fizeram esse motim dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados, vai ser o momento em que eles vão poder se articular. Né? Essa é a etapa, esse é o momento que é esperado. De qualquer forma, de qualquer maneira, seja a decisão pela suspensão, seja a decisão pela manutenção dos mandatos da forma como estão, seja pela demora na definição da mesa diretora, em todos os casos, o final das contas é um resultado muito constrangedor, é um sentimento de vulnerabilidade da casa, é um sentimento de que os próprios parlamentares que deveriam tomar atitudes mais republicanas e respeitar as decisões democráticas da casa querem vencer pela força, querem vencer pela ameaça. E isso é um prejuízo para a democracia. Mariana Dionísio, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Uma ótima sexta-feira a você. Até. Muito obrigada.